Banco do Brasil, olhando para ele hoje, para ter ali praticamente um prêmio, eu acho que ele tem que bater uns R$19. Para ter pelo menos um prêmio ali por ser estatal. Que eu vejo que é uma boa empresa, mas não é uma baita barganha. Acho que esse que é o Não. ponto. Não é porque caiu que é uma baita barganha, né? Não, tem coisas melhores. Petrobras é um ativo assim que o preço teto que eu coloco nele, eu coloco uns R$32. Olhando para a política de dividendos, Bradesco ali tem que esperar ele fechar o gap. E se ele não fechar, tudo bem. Mas ali o melhor preço seria esse, R$12,60, R$13, ali o BBDC3. Vale hoje, né? Hoje, atual cenário de Vale é um pouco complicado por causa da... Você tem a dizer sobre Vale? Tem na carteira, não tem? Acha que é interessante, não? A Vale hoje, né? Hoje, o atual cenário de Vale é um pouco complicado por causa da cadeira que o governo tem dentro. Da Golden Share, que a gente tem ali dentro da Vale. Então, a pressão que está tendo dentro hoje da Vale é para ela, neste momento aqui, é para ela comprar uma empresa que está super endividada. E de fato o mercado não gosta disso, quando vê pressão e pressão chegando ali da União e tal. E de fato a Vale, não sei se vai comprar, porque para ela operar as minas, ela precisa das licenças. E quem dá as licenças? A União. Se não faz o que a União quer, não tem licença. É bem isso. Então o mercado tá deixando ela assim lateralizar de lado por causa desse fato aí que eu acredito que seja isso. Eu não tenho Vale na carteira de dividendos, eu prefiro a CSN Mineração por causa da política de dividendos. De fato, a CSN Mineração é uma ação mais cara. Então hoje a Vale, olhando para a CSN Mineração, a Vale tá de graça em comparado à CSN Mineração. A CSN Mineração tá muito cara. Mas mesmo assim ainda eu prefiro colocar a CSN Mineração por causa dos dividendos, porque ela paga 3 vezes por ano e paga quase 100% do payout. Ela vem pagando aí nos últimos 4 anos. Uhum. Então essa questão da Vale que te preocupa mesmo, do próprio Estado, né? Né, essa parte aí deixa o pé atrás. Mas de fato é um super ativo. É um ativo assim que não tem como falar que é ruim. Não é um ativo ruim. Exato, né? Mas como você tá pensando já mais a curto, médio prazo, faz sentido se preocupar com isso, né? E aí ver aquilo que faz mais sentido pra tua estratégia Isso, da da carteira, né? carteira, da rentabilidade, do retorno. E Banco do Brasil? Você chegou a comentar agora, então veio com um resultado bem abaixo do esperado aí nesse último trimestre. No pregão mesmo daquele dia que abriu o mercado já despencou um monte, a galera, não, agora vai voltar a subir, corrigiu ainda mais. O que você enxerga? Que já é oportunidade, que ainda não é, que vai cair mais, que o resultado vai piorar? Banco do Brasil tava na cara ali que ele ia dar uma caída. Ele ia ter uma queda. Ele ia despencar aí a cotação. Você dizer que mesmo sem vir com o resultado muito abaixo, você já achava que ele ia cair já. Ele tava sem prêmio negociando e você pode, para quem tá assistindo, pode, Silão, como que eu vou fazer para descobrir o prêmio? Só você olhar dentro da sua carteira e projetar o dividend yield. Qual que é o dividend yield que você aceita para uma estatal? Eu não aceito menos que 10%. Então ele já tava sem prêmio, tava batendo 8,5, 9 na expectativa maior ali do mercado. Então ele tava sem prêmio já. Também tivemos um movimento que aconteceu antes do balanço, um movimento que chamou a atenção. O movimento foi uma proteção com queda do ativo. Então alguém operou opções ali do Banco do Brasil e chamou minha atenção. Foi mais de 5 milhões de put. O cara comprou a proteção. E aí eu falei, caramba, quem é que gasta muito dinheiro, milhões e milhões, quase 10 milhões de reais para fazer uma proteção? Alguém tá sabe de esperando alguma coisa. Uhum. Então, aí a gente fica de olho no mercado para ver o que o mercado nos mostra aí de ativo. Então, quando o Banco do Brasil apresentou aquele resultado, a gente já esperava que o resultado seria ruim. Aí apresentou que o agro, aumento na PDD, e aí falaram que era a resolução que mudou, mas de fato foi ali a parte do agro que penalizou o banco e nesse trimestre também tende a penalizar. Então, o Banco do Brasil, olhando para ele hoje, para ter ali praticamente um prêmio, eu acho que ele tem que bater uns R$19. Pra ter pelo menos um prêmio ali por ser estatal. E não ser apaixonado, porque tem gente que é apaixonado. Muitos vão falar assim, esse Silão aí tá louco, tal. Vão xingar a gente aqui, mas tem que ter prêmio, porque é dinheiro, né? Exato, é que basicamente antes já não tinha prêmio porque você pegava o yield projetado 8%, com o preço lá próximo de 30. Aí agora teve uma queda da expectativa dos resultados, né? Então vai ter um resultado menor, vai pagar menos dividendo e mesmo assim tá com mais ou menos um yield projetado de uns 8%. Então o preço só se ajustou para continuar com esse mesmo patamar de yield, né? E sempre a bolsa vai reajustar. Tem pessoa que não entende isso. A bolsa ela sempre reajusta. O ativo, ele vai corrigir até ele ficar com um dividend yield legal ali pro investidor que tá comprando falar, não, agora tem prêmio e eu vou comprar esse ativo. Então, se cair de novo, se o lucro for para 5 bi,
ele vai reajustar, ele vai continuar caindo. Aconteceu a mesma coisa assim com o próprio Santander. E olhando pro passado, o Santander, na última crise que tivemos, ele reduziu o lucro, mas ele não diminuiu o payout. E essa última crise, saiu muitas informações aí que grandes investidores estavam vendendo, né? Santander, vendendo Itaúsa, falaram de chinelinho e tudo mais. Aí eu falei, pô, mas Santander, ele vai continuar a mesma coisa, porque o controlador ele quer esses 50%. E, de fato, foi 50%. Então, tudo, o passado nos mostra, o Banco do Brasil nos mostrou também, que no passado teve 3, 4 anos de lucro, depois começou a cair. Assim, então tava na cara que o Banco do Brasil ia, em algum momento, ali dar uma derrapada. Tinha que dar uma derrapada. E o agro é bem cíclico, né? Então é normal que algum problema o agro vai dar Em algum um momento. calote aí, a galera tem que esperar já que pode acontecer, né? Em algum momento. E os fundos imobiliários agro também, porque tem pessoas que Uhum. gostam, né? E aí não entende isso, porque a Selic tá penalizando muito esses fundos imobiliários. Por isso que eu nunca entrei. Porque quando você olha o percentual a indexação desses fundos, você vê ali que, pô, eles estão indexando a Selic. Então, Selic é 15, como que esses caras vão pagar, sendo que a soja tá na mínima? Sim. Então não tem como. Então ali você já vê que já começa a ficar o risco muito alto, tanto os FIAGRO e duplamente o Banco do Brasil, por emprestar ali também dinheiro para eles. Uhum. E Banco do Brasil, então, pra você ver uma margem de segurança, uns 18, 19? 18, 19 reais ali. Para quem não segue os aportes da MD, né, que é a ação mais descontada que eu faço toda segunda-feira, é esse preço. Agora, para quem tem uma estratégia definida, igual a estratégia MD, eu acho que 24 para baixo já dá para comprar. Hum. Por quê? Porque ele paga 7 vezes por ano. Então, se ele paga 8% 7 vezes, beleza, dá para você reinvestir em algo que vai te trazer uma rentabilidade maior. Exato, que Sempre buscando rentabilidade. aham, que você tá recebendo um prêmio quando você segura o papel, né, esse que é o ponto. Isso, aí você vai. Não tem uma margem tão grande, porque não passa tá 8, né, pra uma estatal, isso que eu vejo, né, que pelo fato de ser uma estatal 8 não é tão interessante, né, mas se passa de 10, 11 aí já fica melhor, né. Mas eu vejo que Esse depende preço. da estratégia da pessoa também, que ela pode estar focando mais no longo prazo, esperando que o resultado vá melhorar. Então hoje paga 8, talvez no futuro pague mais, melhor resultado com esse mesmo com um dividendo um pouco mais alto. Então às vezes pode fazer sentido a pessoa ir comprando já, mas que é a oportunidade mais óbvia, eu também vejo que tem que dar uma derrapada maior aí pra chegar, né? Que eu vejo que é uma boa empresa, mas não é uma baita barganha, acho que esse que é o ponto, Não, não é porque caiu que é uma baita barganha, né. não, tem coisas melhores. Uhum. Que você vê que tá melhor aí que o Banco do Brasil? Itaúsa e Bradesco. Itaúsa Mas só que também. tudo é preço. Então, Silão, depois que eu vi esse vídeo aí de vocês, eu vou comprar. Não. Bradesco ali tem que esperar ele fechar o gap. O gap dele tá 12,60 o BBDC3, né? E se ele não fechar, tudo bem. Mas ali o melhor preço seria esse, 12,60, R$ 13, ali o Uhum. BBDC3. Agora, Itaúsa, ela tá com uma prática, ela tá sem dívida, né? Ela disse que vai investir quando a Selic começar a cair. É, E a Itaúsa, ela tá dando um retorno praticamente de uns 15% ao ano. Uhum. 15%, considerando uma bonificação de 5%. Então, dividendo 10 mais 5% de bonificação. É, já tá interessante Tá mesmo. interessante, porque hoje a Selic tá 15%, e se a Selic cair, a Itaúsa vai pelo menos subir uns 10% para cima ainda. Uhum. Então tá interessante. E por que a Itaúsa voltou a pagar dividendos? Ela voltou a pagar dividendos por causa, bons dividendos, né? Ela voltou por causa que o Itaú está com excesso de capital. Uhum. Então o Itaú, ele tá com tanto capital ali que ele não pode mais colocar dentro das reservas. E ele não colocando dentro das reservas, ele vai ter que distribuir. Então a partir deste ano, né, que as suas reservas entraram ali no limite, é bonificação de Itaú e dividendo de Itaú. Então quem tem Itaú, Itube 3, Itube 4, vai receber bonificação e dividendos, caso ele não compre uma empresa, né? Do nada ele vai e compra uma empresa também aí, imagina, ele compra uma transmissora, algo do tipo, vai pagar muitos bilhões e aí também vai zerar um pouco do caixa. Exato, que historicamente o Itaú é meio que anticíclico, né? Então, quando o mercado tá com o juro lá embaixo, ele vai lá, distribui, ele não fica muito preocupado em aquisição, porque quando o juro tá baixo, qualquer empresa que ele for comprar vai custar caro, né? Geralmente ele quer comprar quando o juro tá lá em cima, mas por enquanto ele não tá comprando nada não mesmo, né? Então, se não tá comprando, vai ter que distribuir mesmo. Uhum. E eu vi no teu vídeo falando sobre o gap de Bradesco, como que é ter essa paciência de esperar fechar o gap? O que você vê? Às vezes não bate uma ansiedade, quero comprar já, não vou esperar isso daí, que o resultado veio acima do esperado, ele já deu aquela porrada pra cima, né? Quando saiu esse resultado, eu falei, nossa, agora vai disparar mesmo. Porque o resultado foi bom. Uhum. Teve controle de custos, né? Então o mercado tava esperando isso, mas imaginava que seria 2026. Os caras conseguiu controlar 2 bi ali de custo. A PDD ainda aumentou, mas teve um controle de 2 bi. E o que aconteceu naquele dia do resultado? Aconteceu que eu estava posicionado em opções.
Porque eu faço uma estratégia de opções pra pegar o prêmio. Eu jogo o strike lá em cima. E o Bradesco, naquele dia do resultado, subiu mais de 10%. Aí eu falei, nossa, agora eu vou ser exercido. Então fui, esperei dar uma recuada, comprei. Por que eu comprei? Porque o resultado foi bom e eu acreditava que ele ainda iria continuar lá em cima, porque o ROI dele veio muito bom. Então peguei o banco do Bradesco, aí entreguei a parte da opção e já coloquei mais Bradesco aí, sem olhar preço médio. Então muita gente fala, nossa, eu tenho que ficar focado em preço médio. Se eu focasse em preço médio assim, se a pessoa focar tanto em preço médio, ela vai deixar passar essas oportunidades. Porque ela ficaria com medo de mudar e entregaria e depois não conseguiria pegar. Aí a parte que você falou, como ter paciência. Então, trabalhando isso ainda, eu percebi que utilizando opções, a minha estratégia ela consegue ser melhor. Por quê? Porque você já tem o interesse em comprar hoje. Uhum. E aí é você contra você. Você olha lá dentro da sua corretora, você olha dentro ali do seu saldo, você vai falar, nossa, agora eu vou pegar Bradesco. E as opções me ajudaram, porque é 30 dias geralmente, 20 dias ali corridos, né, de bolsa, praticamente, para vencer. E aí você coloca seu strike. Isso me protege, porque eu sempre coloco ali para comprar o Bradesco naquele momento do gap, recebo um prêmio, e aí isso me protege de não comprar ele nesse preço que tá. Porque a ansiedade, algo assim, é difícil de controlar. Né? Sim. É difícil até de falar, porque cada pessoa é diferente, mas eu vejo que se eu não tivesse fazendo essa parte de opções, eu já teria comprado o Bradesco no preço que tá hoje. Entendi. Aí acaba protegendo um pouco da ansiedade e já usa as É, opções pra isso, né? que aí Uhum. você tem é o contrato. Você tem ali aqueles 20 dias de contrato, você tem que esperar o contrato acabar. Uhum. E você vê que o Bradesco pode continuar melhorando o resultado, aí entregando mais alto, o que você acha? Que eu lembro que ano passado, ano retrasado, era o seguinte, não, o Bradesco tá péssimo, agora é Banco do Brasil. O Banco do Brasil pode colocar sem medo, o Bradesco vai demorar, e agora eu vejo que a narrativa e vários analistas estão mudando um pouco dessa opinião, né? O Bradesco ele entrou numa área que o mercado já está projetando que ele vai trazer 15% de ROI nos próximos trimestres. Caso ele não venha a trazer esse ROI de 15%, ele vai dar uma corrigida. Ele vai fechar esse gap. O mercado já está estimando que ele está com 15% na perpetuidade, que seria nos próximos trimestres. Então hoje, né, hoje ele pode até estar subindo hoje, mas hoje ele já está acima da minha linha, onde ele deveria estar quando ele tivesse com 15% de retorno sobre patrimônio líquido. Então hoje o mercado está estimando que ele já está com 15%. Então isso vai quebrar as pernas se ele não trazer essa eficiência no próximo resultado. Então, se não trazer o ROI que a galera tá esperando aí, é Aí vem a correção. queda. E às vezes se traz o que a galera tá esperando também, né? A galera vende também, mas Né? às vezes pode segurar Não, melhor, né? por isso que as pessoas não entendem, né? Assim, nossa, o resultado foi bom, o lucro deu quase 5 bilhões, e aí o banco cai. Por quê? Porque o mercado já começou a estimar aquele retorno, aquele lucro antes. Sim. Então já está precificado. Então aí veio igual, veio abaixo, é queda. É que nem, como é que a galera chama? Que é sell the news. Que nem o Bitcoin, vai ter ETF Spot, vai ter ETF Spot. Aí a galera tá projetando que vai ter, aí o preço vai subindo, vai subindo. Aí quando sai o ETF, aí corrige porque a galera vende a notícia, né? Aconteceu, agora vende. Por mais que corrija, depois pode voltar a subir. Muita gente acaba operando dessa forma, né? Sim, ainda mais quando tem uma imprevisibilidade, né? Será que vai ter? Será que não vai ter? Será que esse é o momento? Aí vem, mas o preço já esticou antes e acaba corrigindo de volta, né? E é bom ficar nessa parte de notícia, porque a notícia ela mexe muito com o preço. Uhum. Então o mercado é notícia, matéria é fato relevante. E aí, se você fica atento a essas informações, você consegue pegar um movimento legal. Mas depois do dia que sair o resultado, muito raro vai continuar explodindo pra cima. Mas você vê que o Bradesco conseguiu correr um pouco atrás do prejuízo, né? Que ele tava um pouco arcaico ainda, muito na questão do digital também. Você vê que ele vem se corrigindo aí, trazendo mais inovação aí que tá faltando um pouco. O que você acha? É que olhando pro Bradesco, a gente vê quem tá dentro, assim, tem a cabeça mais engessada, parece. Eles são mais antigos, né? Uhum. Então precisa de uma cabeça nova, assim, na parte da gestão, diretoria, Uhum. os conselheiros. Então tudo que mude isso, que aconteça essa mudança, na minha visão seria isso pro Bradesco. E tá segurando muito caixa, tem um dinheiro bom ali pra comprar boas empresas, não sei por que segura tanto, mais de 80 bi ali parado. Acho que tá faltando um pouco disso também, principalmente E, nessa questão de inovação. e liga o alerta pra bonificação, porque se ele continuar agora nos 15%, aí volta de novo a estratégia de bonificar. Uhum. Bradescão. Realmente, né? Que aí já vai ter muito mais caixa aí É, pra poder fazer uma pra bonificação. fazer os aumentos de capital, isso mesmo. Uhum. E Petrobras, você investe? O que você vê aí da empresa aí pros próximos anos? Margem equatorial também, que eu vejo alguns falando.
Eu tenho Petrobras na carteira AMD, eu tenho o Bradesco também, o pessoal que sempre pergunta, né, porque não fica pública, eu tenho Petro, tenho um Bradesco. O que a gente consegue controlar é o risco. Então, como que controlamos isso? Controlamos risco pelo percentual alocado dentro do meu patrimônio. Quanto que eu vou colocar em Petrobras? Será que não tem um risco muito alto? Será que o risco é pequeno? Então, eu tenho Petro, o meu percentual é 5% aí da alocação, e acredito com a liberação da margem e também, posteriormente, divulgando que tem petróleo, que Uhum. precisa da informação que tem petróleo e depois quanto que tem de petróleo, E da acredito, autorização também de liberar, né? autorização que está segurando também, acredito que vai ser liberado. Não tem por que não ser. E o governo está em cima, né? Que é próprio muito dinheiro, dinheiro, né? O cara quer o dinheirinho ali. Ele já até pediu, né, para adiantar a parte do petróleo lá para ele, para colocar nas contas aí do governo. As partes da Petro, então, acredito que vai ser liberado, vão encontrar, acredito, também petróleo, e o preço pode ficar para saudade. Mas só que, ó, nesse momento, assim, se falar neste momento, petróleo, Brent, em queda. Então só tá em alta hoje, na data que estamos aqui conversando, né? Só tá em alta hoje por causa dos acontecimentos aí nos outros países. Então, temos uma tendência de queda no petróleo. Uhum. Então, se a pessoa tá esperando o Petrobras a 50, aí talvez não. Talvez não. Talvez dê uma chacoalhadinha para cima, mas a 50 não. Se for esperar uma explosão, eu esperaria de PRIO. De PRIO PRIO? pro próximo ano aí, sim. E aí você vê que já é mais interessante pra esse médio prazo aí, próximo. A PRIO tá mais interessante porque não distribui dividendos, a Petro distribui, então sai do patrimônio dela. Uhum. E aí ela tem que corrigir o preço. Exato, que o próprio barril veio corrigindo bastante com esse medo de recessão também, então agora deu uma subida por conta dessa questão geopolítica, do Irã fechar ali o Estreito de Hormuz, mas é complicado mesmo também, mas é cíclico também, né, a pessoa tem que entender isso. Tem. Uhum. E acho que essa parte da exposição é interessante também falar. Então você comentou que não é uma posição tão relevante, mas que você consegue surfar caso tenha esses acontecimentos também, né? Sim, aí não dá aquela decepção, né, de, nossa, a Petrobras bateu R$ 100. E aí eu não comprei. Eu tô Por 100% quê? fora, né? Porque de fato o preço justo dela é esse aí, é entre 100 a R$ 110. Olhando para as petrolíferas no mundo, preço sobre lucro dela, e estimando que ela negocie igual, ela não negocia por causa do governo, obviamente, e o preço dela seria esse. Então, em um momento que, se caso um dia privatizar, seria esse o preço justo que ela tem aí a chegar, né, de 100, R$ 110 aí a Petro. Exato, o que atrapalha mesmo é o governo, né? Tanto que a Petrobras já chegou a ser a empresa mais endividada do mundo no governo Dilma, né? Aí o mercado meio que ficou com medo quando o Lula foi entrar aí e foi batendo no papel, né? Só que até o momento ele não prejudicou a Petrobras, nem a Dilma prejudicou, né? Foi algo mais tranquilo aí. Né, nesse momento. A Ainda tem um aninho e pouco aí. Nesse momento, então, eles estão correndo muito para investir, né? Querem pegar exposição em outros países lá. E o que eles estão fazendo hoje é contratar dívida. Estão contratando dívida. Então, eles estão quase com 70 bi de dívida, bi de dólares de dívida. Então, é uma dívida muito alta aí de Petro. Ela gera muito caixa, aí, de fato, Petrobras. Então, é um ativo, assim, que o preço teto que eu coloco nele, eu coloco uns R$ 32, olhando para a política de dividendos, porque ela muda através do endividamento, se passar 75 bi, então você vai receber praticamente, com $40 de petróleo, você vai receber uns 6% de R$ 32. Então, para mim, assim, para mim, 32 para baixo, se ela for ação mais descontada, eu compro. Mas se ela não for, eu deixo passar. Mas olhando para a dívida que já está batendo, eu pretendo ficar sempre com o dividendo de 6% e preço teto nessa região. Uhum. Que aí você vai pelo menos carregando um prêmio enquanto você É. segura o papel, né? E aí não tem uma exposição tão alta também pra se o papel decolar, você tá lá, mas também se der ruim é 5%, né? Isso aí. E Vale, o que você tem a dizer sobre Vale? Tem na carteira, não tem?